Paz do Senhor, gente. Só me ajeitar aqui. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. Estou muito feliz por essa oportunidade e eu tenho certeza que Deus já tem falado através dos louvores, já tem falado através dessa maravilhosa ministração que Ele usou a Rebeca para estar fazendo aqui. E até fiquei pensando, meu Deus, nem precisava pregar, nem precisava de uma palavra a mais, mas se eu puder estar acrescentando alguma coisa, a única coisa que eu quero falar aqui é aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Então, para a gente não perder nenhum tempo aqui, nenhum minuto, Marcos capítulo 3, nós vamos estar lendo alguns versículos bem salteados, a partir do versículo 20, Marcos capítulo 3, versículo 20 em diante, até o 25 mais ou menos. Vou tentar reduzir ao máximo a leitura, tudo bem? Marcos capítulo 3, versículo 20 vai dizer assim: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E, quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? 24 e 25 eu não vou ler por enquanto. Quero te convidar somente a fazer uma oração bem rápida. Eu tenho certeza que Deus tem muito ainda a falar. Tenho certeza que os planos de Deus eles vão se concretizar para essa noite. E você que está aí até agora junto com a gente, eu te dou certeza absoluta que não é à toa. Não é à toa nada do que está acontecendo nessa noite. Essa live não está sendo dirigida por nós, Conjunto Vozes Angelicais. Ela não está sendo direcionada por nós. Ela está sendo direcionada por Deus. Então eu te convido a abrir o seu coração. Eu te convido a direcionar o seu pensamento agora a Deus e entregar nas mãos dele. Deus já muito tem falado e ainda mais falará. Mas a pergunta é, está disposto a ouvir? Então nesse momento feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia e por tudo que o Senhor já tem feito até aqui. Eu te entrego agora, ó Pai, a minha vida, não desvalorizando ou de alguma forma desmerecendo a oração já feita. Somente venho aqui para te agradecer, meu Pai, pelo privilégio, pelo prazer de estar aqui. Agora eu te peço, fala comigo, assim, ó Pai, novamente como o Senhor falou através da tua palavra. Fala com cada um dos que estão nos ouvindo, que nós, todos juntos, venhamos a aprender contigo, nosso querido professor, nosso mestre, nosso maestro. No nome de Jesus, entregamos tudo em tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. No capítulo 3 do livro de Marcos, vou tentar contextualizar bem rápido para você. Eu decidi chamar, para você ter uma ideia, o tema central dessa palavra: a vida ministerial exige decisões e posicionamento. Como assim? Vida ministerial, para quem não está familiarizado, não é simplesmente ser pastor, ser evangelista, ser presbítero, diácono. Não é só isso. Vida ministerial vai muito além disso. Vida ministerial é para todos aqueles que aceitaram a Jesus. Por quê? Porque vão exercer um ministério. E o que é um ministério? O ministério é algo que nós recebemos da parte de Deus. Os dons, na Bíblia, ministros, vem da ideia daqueles que ministravam, ou seja, daqueles que distribuíam alimento. Eram as pessoas encarregadas de tomar conta ali da despensa e distribuir os alimentos. Esse é o sentido de ministro. Ministro é aquele que recebe algo e vai repartir. Então, se você tem o dom no louvor, você é um ministro. Se você tem o dom na palavra, você já tem sido um ministro.
ministro. Se você entrou para a igreja, você já é um ministro, porque Mateus, no finalzinho de Mateus, o Senhor vai dar uma grande comissão que vai se estender a nós, e é qual? De ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Seja louvando, seja pregando, seja entregando um folheto, você tem a responsabilidade de ir pregar o evangelho. Só para continuar, no livro de Marcos, no capítulo 3 aqui, onde nós estamos, vai falar muito sobre o início da vida ministerial de Jesus. No começo aqui do capítulo, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, por favor, olha aí comigo. Eu separei mais ou menos do versículo 1 ao 5. Vai falar sobre uma situação em que Jesus curou um homem com a mão mirrada. Jesus, ele vai iniciar curando. Só que tem algo muito interessante. Olha o que vai acontecer. O contexto é dia de sábado. E sábado, na lei, não se pode fazer nada, não se pode trabalhar, não se pode levar os animais para pastar, não se pode fazer absolutamente nada. Porém, Jesus está lá no templo, no sábado. Tem um homem com a mão mirrada lá. E todo mundo em volta está esperando da parte de Jesus. Todo mundo quem? Os fariseus. Eles estavam lá para ver, se ele curar, a gente vai matar. Se ele fizer alguma coisa, a gente vai matar. Eles estão lá perto nessa expectativa. Aí Jesus vai fazer a seguinte pergunta para eles. Olha, é lícito no sábado, no versículo 4, no capítulo 3. É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Diante da pergunta de Jesus, o que os fariseus têm a dizer é absolutamente nada. Aqui já entra o ensinamento. Vida ministerial exige decisões e posicionamentos. Como assim, Felipe? Ei, nem sempre as pessoas em volta vão aprovar o que você está fazendo. Nem sempre as pessoas em volta vão olhar para aquilo que Deus colocou na sua mão e vão falar que você é a pessoa certa para fazer isso, que você é capacitado o suficiente para fazer isso. Mas sabe de uma coisa? Quando elas forem tentar falar sobre o que você está fazendo, elas não vão conseguir. Elas não vão conseguir fazer o mesmo que você faz porque é algo entregue a você. Elas não vão conseguir exercer a mesma função que você exerce porque é algo colocado na sua mão. Diante do silêncio da religiosidade, da hipocrisia, da falsidade dos fariseus, Jesus toma a atitude. No versículo 5, e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Às vezes as pessoas em volta vão olhar para o que você está fazendo. E elas simplesmente, na hora que receberem um questionamento como esse, vão se calar. Aí a pergunta é, o que você vai fazer? Ah, estão criticando o meu ministério, estão criticando o que eu faço dentro da igreja. Tá, mas o que você vai fazer? Jesus vai olhar para essa situação e vai dizer, ei, mais importante do que a crítica é eu tomar uma posição. Mais importante do que estão falando é eu tomar uma atitude. Mais importante do que fazer para agradar é fazer porque é o que é certo a fazer. É fazer porque é o propósito. Continuando o texto. Jesus, ele vai viver essa situação de perseguição. Você vai ver nesse texto os fariseus, os escribas aparecendo como pessoas que estão ali na expectativa para ver o pior. Quanta gente hoje se posiciona perto da gente, esperando a hora que vai cair, esperando a hora que vai ter um deslize, esperando a hora que vai fracassar. Mas Jesus vai me ensinar uma coisa e mais para frente você vai entender. Jesus, ele vai selecionar os 12 discípulos. A partir do versículo 13 ao versículo 19 você vai encontrar isso relatado. E aqui eu acho interessante porque a partir do momento que Jesus escolhe 12,
ele deixa de escolher um monte de gente. Na Bíblia vai relatar que haviam até 70 discípulos que andavam atrás de Jesus. Na Bíblia vai me relatar que havia uma multidão que rodeava Jesus o tempo inteiro. Mas chega um momento que Jesus vai falar: ei, eu não quero multidão, eu quero só 12. Aleluias. Ei, eu não quero 70, eu quero 12. Glória a Deus. E olha o último versículo, no versículo 19. Depois de falar o nome de todos, vai dizer: e Judas Iscariotes, o que o traiu. Jesus vai escolher Judas mesmo sabendo que lá na frente vai trair. Jesus vai escolher a Pedro mesmo sabendo que lá na frente vai negar. Meu Deus. Jesus vai escolher todos os outros discípulos mesmo sabendo que vão fugir e que lá na cruz ele vai estar sozinho junto com João. Jesus vai escolher a todos esses homens, não por quem eles eram, não por quão bom eles eram, mas simplesmente porque havia um propósito para a vida daqueles 12 homens. Aleluia. Felipe, eu não estou entendendo por que tem poucas pessoas ao meu redor. Ei, para quem vive uma vida de propósito, o Senhor seleciona mesmo. O Senhor vai peneirando mesmo. O Senhor vai afastando mesmo, não se preocupa não. A multidão vem e vai, mas o discípulo dorme do lado do mestre. E mesmo quando o mestre está sem o discípulo por perto, ele está lá de joelho dobrado no Getsemane orando. E vem um anjo para acalmar ele. Como assim, Felipe? Jesus chega no Getsemane. Jesus vai fazer uma oração. Vai deixar ali Pedro, Tiago e João. Eles vão dormir. E Jesus vai orar e vai suar gotas de sangue. E um anjo vai aparecer. Mesmo quando não tem ninguém por perto, Deus envia a providência. Aleluia. Mesmo quando não aparece solução, Ele envia a providência. Glória Mesmo a Deus. quando não parece resposta, Ele responde da forma dele, no tempo dele, no querer dele. Glória a Deus, aleluia. Aí a gente chega aqui, nesse texto maravilhoso. A partir do versículo 20 vai dizer, e foram para uma casa. Em outras traduções vai dizer, e foram para a casa dele, de Jesus. E afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Aqui ele está trazendo uma forma de nos dizer, ei, tinha tanta gente dentro da casa, que eles chegaram, eles não conseguiam nem parar para almoçar, nem parar para comer. E aqui eu já acho uma coisa interessante. A casa pode não ser especificada de quem, mas assumindo a ideia de que é a de Jesus, a gente já pode trazer um ensinamento. Sabe qual é o início de um fracasso de um ministério? Quando ele começa fora de casa. Meu Deus. A sua oração, ela tem que ter a mesma intensidade, a mesma força dentro de casa que ela está tendo lá fora. Aleluia. Não adianta você querer ser pregador se antes você não está lendo a sua Bíblia dentro de casa. Meu Deus. Não adianta você querer ser parecido com Cristo na rua se dentro de casa você não lembra nem um pouco a Ele. Ei, Jesus te chamou para viver uma vida ministerial sim, mas ela começa lá na sua casa, dentro do seu quarto, na sua cama. Deixa eu te dizer uma coisa, tem vitórias na minha vida que eu vivi dentro da minha casa. Tem vitórias na minha vida que eu vivi eu e Deus dentro da minha casa sozinho. Tem derrotas na minha vida que eu vivi dentro da minha casa. Mas o crescimento da minha vida foi eu e Deus. Pode ser dentro de casa, pode ser na igreja. Mas uma coisa eu sei, começou tudo aqui em casa. Meu Deus. Começou tudo com uma base. Por quê? Aleluias. Nós somos como uma planta, uma árvore. Não adianta você querer ser plantado lá em cima, tem que ser plantado na terra. Não importa o tamanho que vai ter, tem que ser plantado na mesma terra que todas as outras. Tem que ser plantado tão lá embaixo quanto todo mundo. Não adianta querer começar já lá em cima. Por quê? Porque sem raiz você vai embora. Sem raiz o vento vem e você some.
Jesus vai viver uma vida ministerial, começando dentro de casa. Quando a gente chega no versículo 21, a palavra foi confirmada de forma maravilhosa. Vai dizer bem assim: e quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Gente, quando a gente para pensar em como era ser um primo de Jesus, imagina como é ser irmão de Jesus. Imagina que quando ele tinha 29 anos de idade, a vida dele era super normal. Você olhava para o seu primo, seu irmão chamado Jesus, filho da sua tia ou da sua mãe chamada Maria, e ele era uma pessoa completamente normal. Só que depois que ele fez 30 anos de idade, a vida dele começou a mudar de um jeito que você não entendia mais. Do dia para a noite a casa dele está com uma multidão de gente. Do dia para a noite ele está fazendo milagre, expulsando demônio. No versículo 11 aqui vai dizer que os demônios olhavam para ele. As pessoas endemoniadas olhavam para ele e caíam ajoelhadas, falando, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Do dia para a noite, o ministério começa. É isso que eles vão pensar. Vão esquecer dos outros 30 anos que Jesus está se preparando. Vão esquecer dele aos 12 anos lá no templo, ensinando já. Vão esquecer no seu nascimento já as tentativas de homicídio que ele vai sofrer por parte de Herodes. Mas não, do nada vai começar o ministério. E aí quando eles veem isso, eles vão falar, ele tá doido. Quando eles veem isso, eles vão falar, ele enlouqueceu. A casa dele está cheia de gente. Ele está curando um monte de gente por aí. Alguém precisa parar ele. Por quê? Porque vida ministerial é assim. Você passa um tempão apagado, sumido, só criando raiz. Quando você começa a crescer, um monte de gente se assusta. Por quê? Porque parece que é do nada, mas não é. Jesus vive 3 anos de ministério, 30 anos de preparação. Jesus vive 3 anos intensos que vão culminar na cruz do Calvário. Mas mesmo assim, quando eu leio para a palavra de Deus, eu vou ver os familiares dele agindo com surpresa. Só que tem uma coisa aqui. Os parentes vão se levantar e vão falar que ele precisa ser preso. Sabe o que Jesus faz? Silêncio. Os parentes vão se levantar e vão dizer, alguém precisa parar esse maluco. Ele vai ficar como? Silêncio. Aí na frente, versículo 23. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Aí vai chegar o 24. E Jesus vai se levantar para responder os parentes? Não. Para responder os fariseus. Ele vai dizer bem assim, e chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E aqui eu já caminho para encerrar. Jesus, ele se cala diante da perseguição dos parentes. Mas quando o fariseu vai levantar para falar alguma coisa, aí ele se levanta. E você pode até questionar, não, é porque responder o fariseu é mais importante do que responder o parente. Não, não era por isso não. Ah não, é porque se ele respondesse os fariseus, as pessoas iam ver que ele é um mestre, que ele sabe do que ele está falando também, não é por isso. Sabe por que ele vai responder? Muito simples. Ele vai levantar para dar uma resposta ignorante? Não. Ele vai levantar para lacrar? Também não. Ele vai levantar para ensinar. Aleluias. Ei, se a minha atitude não glorifica o nome de Deus, se a minha atitude não está sendo para ensinar alguma coisa da parte de Deus para as pessoas, direcionado por Ele, é claro. Se a minha atitude não está sendo por causa de Deus, não tomo. Por quê? Porque Jesus vai me ensinar que diante da perseguição contra a minha pessoa, o silêncio é a resposta. Meu Deus. Agora, se é para ensinar, se é pelo reino, aí eu me levanto para falar.
Às vezes a gente está tão preocupado em falar, a gente está preocupado em rebater, em mostrar. Mas Jesus está me ensinando duas coisas aqui. A primeira, saiba o momento de ficar em silêncio. A segunda, saiba que falar não é por você, é pelo reino. Porque mais importante do que defender a sua honra, mais importante do que defender a sua imagem, é ensinar para trazer almas para o reino de Deus. Aleluia. Enquanto o nosso objetivo for manter a nossa própria reputação, enquanto o nosso próprio objetivo for manter a nossa imagem ou defender a nossa pregação como pessoa, nós estaremos lutando da forma errada. Ah, mas estão falando isso, isso e aquilo. Não importa. Ah, mas a minha família está me perseguindo. Ei, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus vai parar a Saulo no meio de caminho indo para Tarso e vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo está indo matar crente, mas Jesus vai dizer: por que me persegues? Eu não vi nenhum crente indo atrás de Saulo, quem foi atrás dele foi Jesus. Eu não vejo nenhum crente aqui planejando matar Saulo, não. Quem vai parar ele no meio do caminho e fazer ele cair do cavalo é o próprio Jesus. Para de perder tempo traçando plano contra alguém. Deixa que Deus faça. Porque quando ele fizer, mesmo que seja para vingar alguma coisa, vai trazer vida e vida com abundância. Nós costumamos achar que a forma de Deus agir é como o homem. Existe uma frase de um filósofo que muitas vezes é usada para rebater a ideia da existência de Deus. Mas eu quero trazê-la de outra forma aqui. A frase é a seguinte: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem criou a Deus à sua imagem e semelhança. Deus vai criar o homem, criador, criatura. E aí o homem vai pegar a imagem que ele já conhece de Deus, vai distorcer para ficar parecida com a imagem dele, e ele se transformar no Criador e Deus na criatura. Deus cria o homem para que o homem viva o propósito que o Criador, Deus, já estabeleceu. O homem vai pegar a imagem de Deus, a identidade de Deus, a pessoa de Deus e vai falar: Senhor, o propósito que eu quero viver é esse, cumpre esse propósito em mim. Não, o propósito de Deus que se cumpra em mim, os sonhos de Deus que se cumpram em mim, o que Deus tem para mim que se cumpra em mim. Aleluia. Chega de querer usar a Deus, aceita ser usado. Chega de querer falar por Deus, aceita que Ele fale por você. Chega de querer falar o que Deus não mandou falar. Chega de querer fazer o que Deus não mandou fazer. Ou você vive a sua vida do jeito que você quer e sofre as consequências sozinho, ou você vive como Deus está mandando. Meu Deus. Chega de bater cabeça, jovem. Chega de bater cabeça por aí achando que está arrasando porque não está. Você está se destruindo. Você está se machucando. E nessa noite eu quero te dizer, o que Deus tem para você não é isso. O que Deus tem para você não se resume a 1 ano, a 18, a 20, 29 anos, não. O que Deus tem para você é muito maior, porque é para alcançar muitas almas. Aleluia. Deus chama Abrão, e aqui eu já vou encerrar. Deus chama Abrão e fala: Abrão, sai dessa terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mais à frente, Deus vai chamar Abrão. Abrão, sai da tua tenda. Ele vai sair. E a promessa de uma geração imensa vai ser feita para Abrão. E parte da promessa é: todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Deus não te chamou simplesmente para você aparecer. Deus não te chamou para pregar, para que o seu nome seja lançado. Deus te chamou para que outras pessoas sejam alcançadas através da sua vida.
Enquanto você olhar para você e você achar que o seu chamado se resume em você, a vontade de não ler a Bíblia vai sempre permanecer. A vontade de não orar vai sempre permanecer. Por quê? Porque eu, Felipe, nem sempre estou bem. Eu, Felipe, nem sempre estou tão feliz assim. Eu, Felipe, nem sempre estou motivado a fazer alguma coisa. Mas aí eu me lembro que o meu chamado não é sobre mim, é sobre aquela pessoa que está caída, que precisa ouvir a palavra. Aí eu lembro que o meu chamado não se resume em mim, ela é sobre aquela pessoa que se perdeu no meio do caminho, que vai para o inferno talvez se não ouvir essa palavra. Meu Deus. E aí eu falo, Senhor, como eu posso ser egoísta de querer desistir, porque o chamado não é sobre mim, não é sobre você. Meu Deus, aleluia. Não fomos chamados para viver a nossa vida resumida em nós. Não fomos chamados para ser protagonista. Somos instrumentos dele. Somos instrumentos dele para ele. E nele encontramos um sentido. Aleluia.